Olá, eu sou o professor Rômulo Baruti, sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre ecologia urbana. É um tema quente, hein? Então fica ligado porque cai no vestibular. Olá, tudo bem? Então, a gente vai falar hoje sobre ecologia urbana, e ecologia urbana é um tema muito interessante porque ele é um tema interdisciplinar, cara. É muito maneiro quando a gente trabalha esses eixos interdisciplinares, porque, primeiro, porque é um dos focos do Enem, né? O Enem preza questões interdisciplinares. Então, o que a gente vai falar hoje pode cair tanto para geografia quanto para biologia, só para você ter ideia. Mas, além disso, quando a gente fala sobre ecologia urbana, existem vários upgrades. Por exemplo, você pode ver uma questão de ecologia urbana em sociologia, em geografia, em biologia, você pode ver até em história, se estiver fazendo relação entre cidades modernas, cidades antigas e revoluções industriais. Só que a ecologia urbana ela tem um plus, sabe? Ela tem aquele gostinho a mais, tem uma cereja do bolo. Ela pode ser também discutida, e ela é hoje muito discutida, dentro de engenharia ambiental, dentro de engenharia civil e dentro da arquitetura. Então, quando a gente fala sobre esses três pontos, né, sobre os pontos da engenharia, das engenharias, da arquitetura e das ciências humanas e sociais, a gente já precisa compreender que falar sobre ecologia urbana é um tema um tanto mais sério do que a gente imagina. Sabe por quê? Porque quando a gente fala sobre temas que envolvem a relação entre o homem, a cidade e a natureza, uma relação que também vai envolver a economia das cidades e de que forma que todos esses elementos interagem entre si, a gente precisa compreender que a cidade também ela é dotada de uma natureza, seja uma natureza criada pela gente, seja a própria natureza do espaço urbano, pelo reflorestamento, pelo desenvolvimento de parques, de espaços verdes ou de espaços que de alguma forma a gente alterou, criando artes, esculturas, grafites e qualquer outro tipo de estrutura que de alguma forma contribua para o desenvolvimento daquele espaço, seja com uma pegada verde, seja com uma pegada marrom. Ou seja, quando eu falo sobre isso, eu preciso evocar, eu preciso inspirar aqui o conceito de sustentabilidade. E o conceito de sustentabilidade, ele envolve três conjuntos principais: a economia, a sociedade e o ambiente, não necessariamente nessa ordem. O que você tem que entender é que economia, sociedade e ambiente, uma estrutura urbana, uma sociedade urbana, tem a ver demais com o nosso comportamento. E a gente vai ver bastante hoje sobre como que esse comportamento acaba influenciando as cidades. Lembrando que quando eu falo sobre pegadas verdes, eu estou falando sobre impactos ambientais positivos, ações que melhoram o meio ambiente, que eliminam, reduzem poluições. E quando a gente fala sobre pegadas marrons, eu estou falando sobre impactos ambientais negativos, aqueles que degradam o ambiente e obviamente vão ter reflexos sociais e econômicos também. Beleza? Então, dentro dessa conjuntura, a gente precisa analisar um pouco sobre o que é necessário discutir sobre sociedades economicamente inteligentes. Dentro dessa conjuntura, a gente também precisa compreender que quando eu vejo paredes verdes, tetos verdes, aqueles jardinzinhos suspensos, quando eu vejo paredonas de grafite, quando eu vejo todo esse tipo de estrutura, eu preciso imaginar que a cidade, pouco a pouco, pode se remodelar. Pouco a pouco, pode começar a criar uma série de elementos que vão fazer com que a nossa sociedade viva em um ambiente muito mais salubre, em um ambiente muito mais limpo, em um ambiente sustentável. Então, a gente trouxe aqui uma questão que fala um pouco sobre isso, sobre essas alterações urbanas. Uma delas, no caso dessa questão especial, que você está dando uma olhadinha aí, na imagem, no texto, ela fala um pouco sobre o grafite, sobre como que o grafite acaba transformando a arte urbana numa arte de conflitos também. E aí você imagina, Baruti, isso é só uma pichação, porque a arte urbana é monumento, é estátua, são aqueles bustos legais com aqueles líderes políticos ou militares com aquela cara de aquela coisa assim. Então, mas aquilo também é uma arte de rua, tal como o grafite também. Lembrando que a gente já está em um momento mais avançado da história, onde a gente pode analisar várias formas de arte, Afinal de contas, o que não é arte? Então, quando a gente tenta imaginar esse processo, esse processo de desenvolvimento do grafite, eu gosto de me lembrar, eu sempre me lembro de um grafite que existia perto de onde eu moro e que depois a Defesa Civil, se não me engano, ou o Serviço de Saneamento acabou tirando e tal, que era um grafite em que aparecia um rapaz, olhando, era um grafite no metrô, era um rapaz olhando por horizonte, não sei o quê, e aí o que acontece? Tinha uma árvore, literalmente, uma árvore mesmo,
orgânica, sabe qual é? Saindo. E aí o que ele fez? Ele colocou aquele cara olhando pro horizonte e aí o grafite tinha as folhas saindo da cabeça dele. Então é como se, tipo, a cabeça do cara, né, o cérebro do cara, o cabelo dele fosse aquele blocão de árvore. E eu achava aquilo ali sensacional, porque aquilo ali foi a mistura de uma arte urbana com a natureza que existia ali, com a natureza que se desenvolveu naquele processo. Então, essa questão, ela fala justamente sobre isso, sobre a forma de apropriação do espaço urbano por meio do grafite, por meio da arte. Então, essa é uma questão que a gente vai falar um pouquinho agora. Eu vou ler as opções para a gente conseguir entender e aí depois a gente vai voltar para poder entender o porquê que o gabarito é aquele, beleza? Então, dá uma olhadinha aí na tela que eu vou ler a pergunta e vou ler também as opções, beleza? Dá uma olhadinha. Ele está falando o seguinte: a manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto integra um movimento contemporâneo de: letra A, regulação de relações sociais; letra B, apropriação dos espaços públicos; letra C, padronização das culturas urbanas; letra D, valorização de formalismos estéticos; e letra E, revitalização dos patrimônios históricos. Vamos deixar isso guardado, vamos deixar na geladeira para a gente conseguir entender um pouco como é que funciona. Para isso a gente tem que compreender um pouco mais de ecologia urbana. Então, já falamos das artes, falamos da apropriação dos espaços, agora é hora da gente compreender mais uma outra questão. Quando a gente fala sobre aquelas pegadas verdes, sobre a alteração do ambiente de forma positiva, a gente tem que levar em consideração que isso não é a média do histórico de uma cidade. Não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Discutir sobre meio ambiente ainda é algo muito problemático em várias nações, que dependem da indústria, que dependem de empresas que são altamente poluentes e que são, às vezes, base do seu capital. Então, quando a gente fala sobre essa sustentabilidade, quando a gente fala sobre o debate de cidades sustentáveis, de cidades ecologicamente corretas, a gente precisa primeiro entender qual foi o tamanho do dano, qual foi o tamanho do problema. E aí, nós temos uma série de pressões ambientais que existem sobre aquele espaço natural e aquele espaço urbano, provocados pelo desenvolvimento descontrolado de edificações, de construções urbanas, por um não planejamento a longo prazo de canalização de rios, de sistemas de água e de esgoto, de um saneamento básico que é ineficiente para a população, de um sistema que de alguma forma acaba fazendo com que as estruturas urbanas não consigam atender às demandas sociais. E o pior de tudo, a gente também pode falar sobre a questão do lixo, ou seja, além de existir o próprio problema de não ter uma infraestrutura suficientemente boa para conseguir atender a sociedade, a gente também tem que falar muito sobre a educação da sociedade. O ambiente, a questão ambiental, dificilmente foi tratada como uma prioridade educacional em quase todos os países do mundo. Ou seja, ainda existe uma dificuldade imensa da sociedade quebrar essa barreira de entender que o ecologicamente correto é também viável para que você consiga ter uma vida melhor, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Por mais que você tenha que sair daquela zona de conforto, de começar a trabalhar mais a luz da sua casa, a água da sua casa, o comportamento ambiental com relação ao lixo em casa, na rua. Ou seja, existem vários elementos que giram em torno disso. E aí alguns dados disso acabam mostrando que o saneamento básico no nosso país é um saneamento ainda muito deficiente, ele não consegue atender direito à nossa sociedade. Nem o sistema de água, nem o sistema de esgoto e nem o de tratamento de lixo. E a gente consegue ver na próxima imagem que mesmo que a gente tenha tido algumas melhoras, né, a gente tenha tido alguns avanços, né, do ano passado, de 2017 até 2018, a gente consegue perceber nesse avanço do sistema de saneamento que ele ainda não é suficiente para conseguir atender toda a população, nem em relação às questões de água e esgoto, nem em relação às questões de lixo. Ou seja, o tratamento, a coleta de lixo, a captação de lixo, a forma de tratamento dele final, a conversão do lixo em energia ou em reciclagem ainda é algo muito problemático aqui no Brasil. Nós temos várias partes do Brasil, e você consegue ver aí no gráficozinho, né? Vai vendo com calma, que o nosso tratamento de lixo ainda é um tratamento muito parado no tempo. Os nossos aterros sanitários são maioria, mas a forma que você trata o lixo a partir dali é muito pouco discutida ainda. Então, vão existir algumas propostas que vão tentar mudar um pouco esse processo. Vamos dar uma olhadinha. Olha só no próximo. A gente vai conseguir reparar que existem algumas propostas e uma delas está dentro desse ano,
que é o Marco Legal do Saneamento, que é um projeto de lei. Esse projeto de lei, ele tem como uma das propostas uma entrada maior do capital privado dentro da estrutura de saneamento, de tratamento de água e esgoto. Por mais que existam muitos debates sobre isso, não é esse o nosso foco agora, o que a gente tem que entender é que dentro de cidades sustentáveis vão sempre existir planos mais públicos, mais privados, de N caminhos diferentes para poder tentar resolver esse problema de falta de infraestrutura. Você consegue ver nos tópicos aí como é que funciona? Ao mesmo tempo, você também consegue ver que existem algumas imagens que mostram, tanto no México quanto aqui no Brasil e em várias outras partes do mundo, tá? Projetos de cidades totalmente sustentáveis. E isso envolve tanto iniciativa pública quanto iniciativa privada. Ou seja, existem várias formas de tratar esse desenvolvimento de cidades ecologicamente corretas dentro de uma economia, de uma ecologia urbana e dentro de uma economia sustentável que se integrem. O grande ponto é que nessa questão dos espaços públicos, né, do grafite, o gabarito acaba sendo a letra B justamente porque a apropriação de espaços públicos é parte da ideia que a gente tem da sociedade sobre a natureza e sobre a forma que a gente se desenvolve nela. Então, lembra, eu tenho vários tempos naquele espaço. Eu espero ter te ajudado e a gente se vê na próxima. Valeu!